Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e nós, nessa nossa videoaula de hoje, nós vamos discutir o texto O Conhecimento Histórico, os Filmes, as Mídias, do historiador francês Marc Ferraud. Esse texto do Ferraud é interessante na medida em que ele primeiro nos chama a atenção de um problema bastante sério que isso faz com que esse artigo dele fique bem pertinente, que ele coloca que problema que aparece na escola e, aliás, aparece nos jornais, aparece em diversos segmentos que a gente tem aí formas que a gente possa buscar informação, tá? Qual é essa lamentável característica? De uma forma geral, todas as áreas elas se ignoram, tá? Ou seja, não há uma espécie de, nós poderíamos chamar de uma interdisciplinaridade ou uma transdisciplinaridade que faça com que aquela pessoa que obtém uma informação, que pode ser um aluno, pode ser um leitor de um jornal, pode ser um telespectador, ou mesmo agora o uso da internet, né? De uma forma, todas elas pecam no mesmo ponto. Elas não dialogam entre si, elas se isolam de uma forma geral. Tá? Isso, vamos citar um exemplo bem rápido. Tá? Se a gente pensa na escola, disciplinas como literatura, história, geografia, que poderiam transitar e interdialogar tranquilamente, eles não fazem isso. E acabam passando uma imagem para o aluno que essas coisas não têm nenhum vínculo. O mesmo poderíamos aplicar às ciências, por exemplo, e à própria história. Ora, na medida em que você tem, o aluno vai estudar ciências, né, biologia, física, química, se a ausência de uma análise histórica faz com que esse aluno acredite que essas ciências elas estão completamente descoladas do tempo e do espaço. O que é um problema sério, da mesma forma que o inverso é verdadeiro. Estudar a história sem a compreensão dessas ciências passa a ser também algo, no mínimo, estranho. Todavia, o Marc Ferraud nos chama a atenção disso. Por mais absurdo que seja, isso se repete. E a coisa é tão grave que ele faz uma comparação, por exemplo, com os jornais. Né? Se a gente pega um jornal, o mesmo vai se repetir. Esse jornal, aliás, pode ser na imprensa escrita, como pode ser pela internet. A gente repara isso de uma forma relativamente tranquila. Quer dizer, os assuntos eles não se articulam, para dar a nítida impressão que uma coisa não tem, que a página, por exemplo, da economia não tem nada a ver com a parte da política, que problemas sociais não tem nada a ver com os problemas econômicos e políticos. Ora, esse tipo de coisa, de novo, forma o quê? Uma espécie de conhecimento fragmentado, e não articulado. Ora, nesse sentido, como se desgraça pouca fosse bobagem, ainda há um outro problema apresentado e identificado, pelo Marc Ferraud, que é perceber que a própria história, quando ela é tratada por outras mídias, particularmente a mídia impressa ou mesmo a televisiva, ela é tratada sempre como algo assim estanque, alguma coisa muito remota, como se a história não tivesse vínculo com nada a não ser o estudo sobre algo muito antigo, ultrapassado, arcaico. Isso também é um outro problema que se repete sistematicamente. Bom, se a primeira parte do texto do Marc Ferraud é chamar a atenção para isso. A segunda parte é para nós percebermos o quê? Algumas formas como a informação e a própria ideia de história é tratada. E aí o Marc Ferraud faz uma pequena lista, né, de modelos, digamos assim, historiográficos, e que se tornam interessantes na medida em que a gente possa entendê-los e tratá-los da forma ideal. O primeiro modelo que Marc Ferraud chama a atenção é o que ele chama de história tradicional ou oficial. Tá? É aquela história realmente presa a grandes acontecimentos políticos, a grandes processos. Ele dá até um exemplo bastante singelo, quer dizer, uma carta do Winston Churchill, por exemplo, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial. Ela é muito mais importante que uma carta de uma pessoa comum. A história tradicional ela dá ênfase a esse tipo
de informação. Tá? Já o contrário, o inverso dessa moeda, está a história-memória, que vai pegar exatamente o que? Esses elementos do cotidiano, essas lembranças, a ideia de uma aldeia, né, do homem comum, das pessoas comuns é que vão produzir essa história-memória. Tá? Um terceiro item, que ele vai chamar de história experimental, é aquela história que não apenas faz a análise por meio de uma narrativa, tá? Ela também explica o porquê do uso de determinadas fontes. Quer dizer, é uma história que ela o tempo todo ela está se explicando para o leitor. Nesse sentido, o Marc Ferro ele nos chama a atenção de dois outros modelos que não são necessariamente modelos historiográficos, mas que é interessante percebermos a maneira como eles dão tratos à bola, tá? Que é o cinema e a televisão. Quer dizer, como os dois lidam com a informação, ou mais especificamente, como os dois lidam com a ideia de história. Perdão. No caso específico da televisão, nos chama a atenção o Marc Ferro. O que interessa aos meios televisivos é o que ele definiu como imagem-choque, aquilo que leva à audiência. Então, o trato da história no meio da televisão, ele sempre será dado por mecanismos em que chame a atenção do telespectador. Não necessariamente elementos que sejam explicativos ou que forneçam uma informação a mais, tá? Mas sim no sentido de se preocupar com a audiência, isso é bem real. Tá? E no caso específico do cinema, também é um momento do texto, para aqueles que leram o texto sabem disso, quando o Marc Ferro chama a atenção do seguinte: por que às vezes nós vemos um filme de um acontecimento histórico e esse filme nos agrada muito mais do que às vezes ler um livro sobre o mesmo assunto, tá? Ora, a explicação do Ferro é simples, tá? Porque quando você fala de um filme, esse filme ele apresentará uma análise daquele procedimento, daquele acontecimento histórico, sempre pelo ponto, de uma forma rigorosamente presa aos interesses do presente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples para os cinéfilos aí de plantão, são os filmes que trataram da Segunda Guerra Mundial. Os filmes que, por exemplo, foram produzidos na época da própria guerra, os alemães são tratados, todos eles, sem exceção, como criminosos. Tá? Os filmes produzidos por Hollywood, evidentemente. Os filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, produzidos 20, 30 anos depois, já há uma análise muito mais criteriosa, colocando-se como uma espécie de meio termo, né? Não eram todos os alemães, eram mais aqueles vinculados ao partido nazista, etc., etc., que poderiam ser tratados. Mas, contemporaneamente, somente os nazistas são colocados, o restante dos alemães sequer aparecem nos filmes. Isso apenas para vocês perceberem a maneira como o cinema lida com um fenômeno histórico como a Segunda Guerra Mundial. Tá? E são esses, em síntese, algumas das ideias apresentadas no texto do Marc Ferro, que eu espero ter elucidado a sua leitura. Muito obrigado e até uma próxima videoaula.